O feminismo, dito pelas próprias feministas, tem 3 pilares. O primeiro é que há desigualdade entre homens e mulheres. O segundo, que essa desigualdade resulta em desvantagem para as mulheres, sempre e sempre, em todos os casos, em qualquer contexto, em qualquer época. E, por último, que essas desvantagens ou diferenças devem ser extirpadas através de força de lei ou de reforma ou revolução social. Bom, com a primeira parte, todos nós concordamos, principalmente se formos conservadores, existem sim desigualdades entre homens e mulheres, assim como existe desigualdade entre você e eu, entre eu e meu marido, entre eu e minha filha, que acabou de nascer, entre meu pai e minha mãe, entre eu e meus funcionários, entre eu e o vizinho, entre eu e minha irmã gêmea, caso eu tivesse uma, e então há desigualdade, sim, entre homens e mulheres, como há desigualdade entre todos e tudo o tempo todo. Então, esse princípio nós concordamos com o movimento feminista, mas o segundo tópico que diz que as mulheres estão sempre em desvantagem. Então, há uma desigualdade, e essa desigualdade é sempre ruim para as mulheres, em todos os parâmetros em que se observa a sociedade humana, em qualquer época da história, ou em qualquer aspecto social, a desigualdade sempre resulta em as mulheres estarem sofrendo violentamente, e os homens estarem desfrutando dos maiores privilégios. Nisso, nós não podemos concordar como conservadores, ou mesmo que você não seja conservador, se você for um liberal econômico, etc., etc., você não vai poder concordar com essa premissa, porque ela não é óbvia e não é verdadeira. Existem muitos aspectos nos quais as mulheres estão em vantagem. Um exemplo bem simples é a vantagem previdenciária que nós temos aqui no Brasil. As mulheres têm uma expectativa de vida muito maior que a dos homens, vivem mais tempo que eles, trabalham 5 anos a menos, então elas têm uma vantagem previdenciária de até 13 anos, né, de uma média de até 13 anos, porque os homens morrem antes, trabalham mais e contribuem mais. Então a gente também costuma dizer que cerca de 40% do que os homens contribuem para a Previdência vai para pagar a Previdência das mulheres. Então, nesse aspecto, por exemplo, só para citar o aspecto dos direitos trabalhistas, as mulheres têm vantagem, uma vantagem previdenciária, uma vantagem que tem nome e número. E a última característica da definição do que é feminismo, nós já vimos que desigualdade existe de fato, desvantagem nem sempre, é que essas desigualdades e desvantagens devem ser modificadas por força de lei ou revolução sexual ou social. Nesse ponto também os conservadores, ou mesmo mulheres conservadoras, como é o meu caso, não podemos concordar com isso, porque existem inúmeras diferenças ou desigualdades sociais que são simplesmente fruto das diferenças biológicas, psicológicas ou das próprias preferências. Inclusive, gostei que você citou Thomas Sowell. O Thomas Sowell fala um pouco para a gente sobre isso, nesses fatos e falácias da economia. Tem um capítulo só comparando essas questões da mulher no mercado de trabalho. Então, por exemplo, só para demonstrar para você, os médicos, para você se tornar médico, você tem que fazer toda a faculdade de medicina e depois uma especialização. O seu salário de médico vai depender da especialização que você escolher e também da sua carga horária, se você vai passar num concurso público ou não, e se você vai trabalhar incansavelmente. Não sei se você conhece muitos médicos, mas quase todos que eu conheço, eles não têm vida. A pessoa trabalha loucamente. Existem algumas áreas da medicina onde você consegue ter vida. Não é, por exemplo, o obstetra tem que sair de casa para fazer um parto a qualquer hora, o cirurgião cardíaco pode ser requisitado também, mas, por exemplo, um dermatologista, ele vai atender somente no seu consultório, correto? E ele vai atender só no horário que ele quiser trabalhar, das 8 da manhã às 6 da tarde, tranquilamente. Então, dentro da própria medicina, existem profissões que pagam, existem especialidades que pagam mais, especialidades que pagam menos. Na hora de escolher uma especialidade, não existe absolutamente nenhuma cota e nenhuma pressão social. As mulheres podem ser ginecologistas, podem ser urologistas, os homens podem ser obstetras, cada um pode ser o que quiser. Ainda assim, os homens acabam optando sempre pelas 5 especialidades que pagam melhor, como, por exemplo, cardiologia. Então, você vai encontrar muitos médicos que são cirurgiões cardíacos, cujo salário, né, no fim do mês, é muito maior do que o salário de um clínico geral, que está lá no postinho de saúde clinicando. E já as mulheres preferem ir, por exemplo, para áreas afins, né, como dermatologia, pediatria e saúde da família. Veja, estão cumprindo uma função que sempre foi feminina, de cuidar, ou geriatria, cuidar dos idosos, cuidar das crianças, cuidar da família, ou clinicar, né, clínica geral. Então, veja, as feministas pegam esse número e dizem que os médicos homens ganham mais do que as médicas mulheres, ignorando todos os índices e fatores que deveriam ser levados em conta por um economista sério. E eu não sou muito
Eu não sou especialista em economia, não sou boa nisso, apenas leio livros dos economistas e consigo concluir essas coisas. Então, você vê, nesse caso da medicina, é apenas um exemplo, isso acontece em inúmeras outras profissões. E o Thomas Sowell fala aqui nesse livro, Fatos e Falácias, basicamente sobre essas configurações. Então, o que nós temos o que o movimento feminista faz na terceira etapa que eu citei para você, reconhece as desigualdades, mas não as leva em conta para explicar as outras desigualdades. Se homens e mulheres são desiguais biologicamente, psicamente, força física, por exemplo, uma recruta feminina média do exército americano, ela tem 55% da força de um recruta masculino. Na maior parte da história da humanidade, durante milênios e milênios, a humanidade precisou da força para trabalhar. E trabalhar era igual fazer força. Se trabalho for considerado fazer força, é óbvio que os homens trabalham cerca de 50% mais que as mulheres. E mesmo se nós considerarmos que não existe essa questão de força no trabalho, seja um trabalho no escritório, num laboratório, etc., os homens trabalham mais horas, eles abdicam do lazer, da família para trabalhar. Então, todos esses fatores são ignorados pelo movimento feminista quando ele chega aqui no terceiro tópico, que é de acabar com as desigualdades entre homens e mulheres através de força de lei ou revolução sexual. Com isso, os conservadores não podem concordar, porque eu não posso modificar a natureza humana, senão eu não estou sendo feminista, eu estou sendo socialista. Inclusive, o Ludwig von Mises tem essa comparação que é muito legal,